Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 11 de maio de 2017. É uma quinta-feira e o nosso verbete é de número 4115. Ele tem 9 páginas, 50 logias e 20 máximas. O tema de hoje a ser debatido é atilamento interassistencial, da especialidade mental-somatologia. E esse verbete foi redigido pela nossa verbetógrafa, já veterana, professora Ila Rezende, que é graduada em Comunicação Social, Jornalismo e Psicologia, é especialista em Psicopedagogia e em Terapia Cognitivo-Comportamental. É brasileira, natural de Aracaju, Sergipe, voluntária da Conscienciologia desde 2001 e docente de Conscienciologia desde 2015. E também é tenepsista desde 2003. Agora, aqui na definologia, o atilamento interassistencial é a característica da consim, homem ou mulher, traduzida em atenção, observação aguçada, concentração e foco, direcionados à detecção das oportunidades de auxílio a outras consciências, intra- ou extrafísicas, buscando atuar em parceria técnica com os amparadores extrafísicos de função. Aqui na pensenologia, o OpenCN pessoal da hiperacuidade interassistencial incessante. E na fatologia, a vontade e a habilidade máximas, alavancando a interassistência. A agudez na percepção da condição do outro. O atilamento para ver em cada encontro consciencial a oportunidade de interassistir. A manutenção da postura mental somática serena. A imperturbabilidade perante eventuais posturas e atitudes inadequadas das consciências, permitindo orientação apropriada. A atenção ao ritmo multidimensional da assistência ininterrupta. O exercício da generosidade através do olhar e da escuta ao outro. A experiência melhorando a habilidade em conduzir de modo cosmoético e rápido situações interassistenciais complexas. A autoassunção da liderança interassistencial. O sentimento de gratidão pela assistência bem-sucedida. Agora, aqui na parafatologia, o atilamento multidimensional quanto às ações e reações energéticas. As inspirações extrafísicas para a compreensão ou resolução de questões assistenciais em andamento. A capacidade de estreitar a conexão com os amparadores extrafísicos na condição de suporte interassistencial. Os parabanhos espontâneos de energia e as extrapolações energéticas para perceptivas ou de ideias, indicando o acerto no investimento interassistencial. A ampliação da lucidez ao atuar ao modo de isca energética perante consciências enfermas. A sinalética de alta ectoplasmia interassistencial. O entrosamento com o amparador pessoal da TENEPS, visando alcançar a implantação da oficina extrafísica. Agora, aqui na argumentologia, a gente tem algumas listagens bem interessantes. Tem uma primeira aqui, que é a autopreparação, que tem 4 itens, né? Na verdade, está mostrando o cuidado antecipado dos 4 veículos de manifestação aí para a qualificação do atilamento. Depois tem uma listagem, tipologia, com 20 condições predisponentes ao atilamento interassistencial. E, em seguida, uma outra listagem, benefícios. São 18 benefícios do atilamento interassistencial. Agora, aqui na remissiologia, nós destacamos acurácia consciencial, amparador extrafísico de função, hiperacuidade interassistencial, inteligência interassistencial e mini-peça interassistencial. Agora, aqui na frase enfática,
O atilamento interassistencial é a agudeza sadia da consciência predisposta à teática cosmoética da mega-fraternidade, atuando em benefício de todos, junto aos amparadores extrafísicos. E na questionologia, para você, qual a extensão, a aplicabilidade, os autoesforços e os autodesempenhos quanto à teática interassistencial? Dispõe-se a ampliar o próprio atilamento pelo exercício ininterrupto da interassistencialidade fraterna policármica? E aqui na filmografia específica a gente tem 6 fontes. Na bibliografia específica nós temos 20 fontes. Vamos aqui à mega-análise agora, feita pela equipe da Enciclosapiens, professores Cláudio Monteiro, Marilene Raganin e Maria Zilá Padilha. Atenção, tecnicidade, concentração, hiperacuidade, interassistência, imperturbabilidade, megafraternidade, desdramatização, amparabilidade, desassédio, TENEPS, policarma, cosmoética, lucidocracia, discernimento, ortopensenidade, energossomaticidade, mentalsomatologia, despertologia, ofiexologia. Muito bem. Professora Ila, vamos então aqui às nossas perguntas e adentrando aí mais especificamente nos detalhes do verbete, né? A gente queria ouvir você, suas motivações, seus bastidores ou para-bastidores referentes a esse verbete. Vamos lá? Ok. Boa tarde, né, a todos aí, tertulianos, teletertulianos, paratertulianos. Agradeço aí a mediação aí da EPCOM do CEDAW e também dos amparadores aí da interassistência. Bem, esse verbete, eu recebi uma sugestão do extrafísico de uma consciex, né, com padrão de amparador. Ela sugeriu para eu fazer um verbete sobre interassistência. Aí eu refleti sobre o assunto, sobre o tema, e aí escolhi fazer atilamento interassistencial, para que desse assim, mais um ritmo proativo à interassistência e também para que esse ritmo fosse mais ininterrupto, mais contínuo. E aí eu fiz, e também a questão de uma maior interação com os amparadores, com a ECPEX também. É isso. Muito bem. Agora, Ila, esse assunto realmente a gente agradece, né? Claro, a Consciex amparadora aí que soprou para você esse tema. E a gente agradece também, claro, você, o seu verbete, todo o esforço, o trabalho que você colocou aqui, né? A gente sabe o quanto que o verbete significa em termos de empenho e de despojamento do verbetógrafo, de abertismo, né, para o seu Labicom. E agora, esse tema realmente é muito importante para todos nós, né? E agora, Ila, a gente queria ouvir você, tem uma pergunta aqui de Portugal, sobre a parafatologia, lá na página 2, na terceira linha. Ela pede para você ampliar sobre a sinalética energética e parapsíquica, prenunciando a demanda assistencial vindoura. Se possível, você poderia dar algum exemplo pessoal dessa sinalética? A sinalética para a interassistência, ela é muito importante. A gente tem até um livro, né, sobre sinalética, da Sandra Tornieri, né, e, por sinal, ainda não li, mas está na minha prioridade para ler esse livro. E a sinalética, ela antecipa uma informação referente à interassistência. Por exemplo, no meu caso específico, eu tenho uma sinalética que ela antecipa a informação de que virá um atendimento interassistencial pesado, grave, que exige muito de mim.
Então, quando essa sinalética vem, eu já me preparo para o atendimento. Por isso ela que é imediatamente anterior à assistência? Como é que é? É mais... Ela avisa. Mas já na hora de acontecer? Não, ela avisa antecipadamente. Mas o quê? Minutos? Por exemplo, se eu estou num ambiente conversando com pessoas e tal, aí eu sinto a sinalética. Eu posso, não sei se precisa falar, não precisa falar qual é a sinalética, porque não, ela fica à vontade. A sinalética ela é muito singular. Cada um tem a sua, ela é diferente, né, para qualquer um. Mas eu posso falar, é o meu antebraço esquerdo, ele fica dormente. Então, ele ficou dormente, eu já sei que então eu já começo a ficar concentrada, eu começo a trabalhar as energias, verifico como é que está a minha pensanidade, já fico o mais... atilada possível. Eu fico atilada, né? Para estar numa condição a melhor possível, porque vai demandar ali um trabalho sério, né? Agora, Ila, você sabe que eu acho muito útil a pessoa, essa troca, esse intercâmbio entre os pesquisadores, por exemplo, sobre as suas sinaléticas pessoais, porque para aquela pessoa que ainda está no início, né, todos nós estamos aprendendo, claro, mas a pessoa que não tem muita noção ainda, ou que ainda começou a sentir as parapercepções e começou a desenvolver a sinalética, é importante ouvir a experiência de quem já mapeou, não é verdade? Para que ela possa abrir o leque, abrir o panorama sobre o assunto. Inclusive, essa sua colocação eu acho bem importante, bem pertinente, de que ela é única, ela é singular, é individual. Embora os sinais se repitam eventualmente entre as pessoas, mas aquele sinal tem um significado específico para cada um de nós, né? Então, pode até ter alguma coincidência, mas, em tese, basicamente é singular, não é específico de cada um. Daí a importância da autopesquisa, né? Então, vale a pena, você colocou anteriormente o livro da professora Sandra Tornieri, vale a pena a pessoa dar uma lida, bem interessante, que justamente ali ela conta também em cima da experiência pessoal dela, né? Todo o Labicon dela, enfim, tem várias técnicas, é muito interessante o livro. Agora, Ila, aqui na mitologia, na página 4, você poderia aprofundar o item a desmitificação da mudança de patamar sem autocrítica? Evoluir. Sem autocrítica não tem como. A autocrítica ela é fundamental. Por quê? Porque é através da autocrítica que você vai identificar aquilo que você tem que trabalhar em você, a sua demanda evolutiva. E por isso que eu coloquei aqui na mitologia que a mudança aí de patamar, ela requer a sua autocriticidade, ela requer o levantamento, né, das suas dificuldades, do que você deve superar, do que você deve trabalhar, né, para superar, né, isso aí. Na verdade, né, Ila, essa questão da autocrítica é muito séria para os conscienciólogos em geral, né? Porque se a gente pensar que a conscienciologia tem como praticamente sinonímia a autopesquisologia, e a base, né, isso tudo tem esse objetivo básico, principal das reciclagens, como você vai fazer isso sem autocrítica? Não tem, é impossível, né? Eu diria que eu considero impossível. E, claro, que você falando aí do atilamento, né, é muito importante, né? É muito importante a autocrítica. Você tem razão, acho esse item aqui bem interessante, bem importante
E a teletertuliana justamente pegou aí uma boa, pensou aí, né, um item bem sério para a questão aí do tema do verbete, né, mudança de patamar, no caso, linkando com seu tema, né, a gente percebe ao longo do verbete essa sua proposta, né, da qualificação da interassistência, né. A ideia do atilamento passa muito por aí, não é isso, Ila? Então, o que seria, né, esse atilamento interassistencial? É você prestar atenção nas oportunidades que você pode fazer a interassistência. Então, com atenção ali, está atilado, está focado, está concentrado, está observando com agudeza ali, o que eu posso fazer aqui para ajudar. E com a autocrítica, você vai ter mais coerência, você vai estar mais... como que eu vou ajudar alguém se eu ainda não me ajudei? A autocrítica, ela vai favorecer você a identificar qual traço que você precisa trabalhar em você. E você trabalhando e superando, você vai tendo mais autoridade moral, mais condições de assistir o outro, com seu exemplo, né, com a sua coerência aí perante a evolução. Agora, aqui na estrangeirismologia, você poderia nos explicar melhor a expressão tour de force interassistencial? A primeira linha. Isso, essa expressão, uma expressão francesa, né? O tour de force, significa você dar o máximo de si, o máximo do seu esforço, a interassistência, né? E aconteceu algo bem interessante comigo, quando eu estava fazendo o verbete, autoqualificação da clarividência. Aí eu me empenhei, me esforcei, dei o máximo de mim e tal. E eu tive uma projeção. E nessa projeção, eles estavam me solicitando uma interassistência no âmbito da clarividência. Aí eu achei interessante, nossa, como que é importante a pessoa aperfeiçoar um trafor, qualificar um trafor, ou mesmo superar uma dificuldade, um trafar. Por quê? Porque isso faz a diferença. Olha aí esse exemplo que eu dei dessa projeção. Isso eu fiquei meio surpresa. Eu falei, nossa, eu pensei, né? Como é que reverbera multidimensionalmente um aperfeiçoamento, ou uma superação, ou uma qualificação que você faz. Então, olha aí a nossa responsabilidade em melhorar essas questões, tanto de aperfeiçoamento quanto de superação, porque a gente pode ajudar multidimensionalmente. Vou falar só mais um pouquinho, essa mudança, é claro que ela beneficia a gente, mas também quem convive conosco, as companhias extrafísicas que estão conosco e os desconhecidos, como foi o caso que eu citei agora, me solicitando ajuda dentro da clarividência. Agora, Ila, na fatologia, na segunda linha, como podemos melhorar ainda mais nossa agudez na percepção da condição do outro? Interessante que eu estava falando de clarividência, né? Na segunda linha. Fatologia, segunda linha, página 1. Como podemos melhorar ainda mais nossa agudez na percepção da condição do outro? É bem interessante isso, porque se você vai fazer interassistência, o ideal é que você exercite aí a sua percepção, com o olho clínico, né, de preferência, sentindo o assistido
da melhor forma para captar ali o que ele necessita, o que ele precisa, em que eu posso ajudá-lo. Agora, outro aspecto interessante que eu li até no Léxico de Orto Pensatas, que o professor Valdo ele citou o seguinte, que na interassistência nós não vamos dar aquilo que a consciência precisa, mas o que ela pode receber daquilo que ela precisa. Achei isso fantástico, muito bom. Por quê? Porque na interassistência entra o que de fundamental? O discernimento. O discernimento que vai te ajudar a dosificar. Até quanto que eu posso dar isso que a pessoa precisa? E aí a prática você vai tendo mais habilidade, né, de sentir aí o limite interassistencial. Porque se você passa do limite da interassistência, você já não faz assistência, você prejudica a pessoa. Por isso que é importante o discernimento na hora que você estiver fazendo a interassistência. Agora, Ila, também na fatologia, de quais formas, na 7ª linha, agora na página 2, tá? De quais formas poderemos ter uma atuação rápida e eficaz frente ao desassédio? Como desassediar consciências recalcitrantes no que fazem ante o assediado? Então, está na linha, como é que é aí? Está na 7ª linha. De que forma podemos ter uma atuação rápida e eficaz frente ao desassédio? Uhum. Pois você falou também recalcitrante, né? Por exemplo, o limite você só não vai fazer a interassistência se a consciência for recalcitrante. Por que isso? Porque ela repudia a ajuda. Então, nesse caso específico, você não faz assistência. Você vai respeitar a recalcitrância dela. Agora, porque a pergunta dele, eu sei que é bem complexa essa questão, mas vamos ver se a gente consegue debulhar alguma coisa. Ele pergunta assim, de quais formas poderemos ter uma atuação rápida e eficaz frente ao desassédio? Isso é uma coisa. Depois ele pergunta como desassediar consciências recalcitrantes no que fazem ante o assediado. Então, quer dizer, é isso que você está falando, aquela consciência que... O professor Valdo Vieira, ele cita isso no Léxico de Orto Pensatas. Quando tem a recalcitrância, a gente evita fazer a interassistência. E aí a gente espera, né, anos, décadas, até encontrar de novo com aquela consciência. Se ela não for transmigrada, né? Agora vamos a consciência passar... você pode ajudar, né? A consciência que está sofrendo algum assédio. Se não for recalcitrante, sim. Isso aí é o tal do limite da assistência, né? Você até comentou anteriormente. Tem que ver aí o que dá para fazer naquele momento, né? Isso. E respeitar o limite, né, no caso aqui. Agora, quanto à primeira pergunta, ele disse aí como tornar eficaz o desassédio. Né? É uma atuação rápida e eficaz. Primeiramente, não ser pusilânime e não ter medo. Medo de se envolver ali com a patologia da consciência e isso afetar ali o seu desequilíbrio, né? Você, quer dizer, primeiro você o ideal é não ter esse medo, não se importar se vai ficar... Peraí, deixa eu ver se eu explico melhor. Você vai fazer o desassédio. Obviamente que você
terá que entrar no micro-universo da consciência, né, da consciex. E a pensenidade patológica dela, isso vai afetar um pouco quem estiver fazendo a assistência, né? Você vai sentir um desconforto. Agora, não tem como você fazer a interassistência sem sentir esse desconforto, faz parte do processo interassistencial. Mas o que você deve ter cuidado é não deixar que a pensenidade patológica interfira, influencie a sua pensenidade. E, para tornar esse desassédio eficaz, é você encarar ali com naturalidade, né, óbvio, e como fazer? Você vai, de preferência, trazer ali aquela consciex patológica para a sua psicosfera e vai ajudar com energias, com um diálogo mental, telepático, esclarecedor e também junto ao amparador ali vai fazer o encaminhamento e é isso. Muita confiança nos amparadores também. Isso, claro, confiança fazer a nossa parte, absoluta, né? Nos amparadores e você se manter em pacificação íntima. Aí dá um sinergismo e resulta numa interassistência eficaz. E aquela velha máxima, né, Ila? Muito ajuda que não atrapalha às vezes, né? Uma assistência mais complexa, mais... Às vezes a gente não tem nem competência, né, para ter lucidez sobre o que está acontecendo. A parceria, ela é fundamental. Aí. Mas se você se mantém tranquilo e, né, numa condição homeostática mesmo, e cedendo as suas energias, o seu holossoma, para ser utilizado realmente, né, para o que precisa, né? Que aí... que precisa e o que pode, né? Como você colocou anteriormente. E aí só os amparadores, né? Nessa altura do campeonato. Mas enfim, a gente vai se preparando, né? Porque você está comentando aí, eu estou lembrando essa sua fala, né? O seu verbete também, ele tem muita relação, acho que você colocou em algum momento, sobre aquela questão do ensaio da pré-intermissiologia, né? A gente se preparar para a liderança interassistencial quando dessomar, né? O que você acha? Isso. Você pensou, como é que foi? Né? Já praticar desde já, né, nesse ritmo aí proativo, ininterrupto, para quando chegar esse momento, você ajudar da melhor forma a fazer o resgate dessas consciências, né? Que aí a gente tem que assumir realmente a liderança, né, Ila? Começando desde já, né? Exatamente. Treinando, né? Aqui enquanto consim. Você queria perguntar? Ila, parabéns aí pelo verbete, o novo verbete. Obrigada. E até entrando, né, a favor do que a Dulce acabou de dizer, na página 2, aqui na quarta linha de baixo para cima, na fatologia, você fala sobre a experiência melhorando a habilidade em conduzir de modo cosmoético e rápido, né, situações interassistenciais complexas. Isso dá uma clara percepção daquela ideia do resgate extrafísico também, né? Então, isso que você está falando da pré-intermissiologia está bem ligado ao tema do verbete mesmo. E uma coisa que também eu gostaria que você aprofundasse aqui na parafatologia, na página 4, o último, paradoxologia, perdão, na página 4, o último paradoxo, que é o paradoxo da ultrapassagem dos limites da interassistência, em vez de ajudar, poder prejudicar o assistido. Tem um pouco que você tinha falado, né, da dosificação, mas justamente gostaria de que você aprofundasse. É o último paradoxo. É o último, né? Paradoxo. Tá aqui. Então, é isso aí. O limite, ele é importantíssimo, né? Nós temos que ficar atentos nessa dosificação da interassistência, sem exageros, sem mordomia,
sem conivência anticosmoética. E sentir aí a necessidade do assistido e buscar fazer aquilo que o professor ensina aí no léxico. O que o assistido precisa receber dessa necessidade aí dele, né? O quanto que ele precisa receber. A gente ter bem definido isso aí, essa dosificação, né? Até quanto que eu posso dar o que ele precisa. O que eu queria que você acha disso, que olhando do ponto de vista da tua abordagem como terapeuta, eu acho que tem um limite que você sabe que você pode ir mais, só que aí de repente vem uma inspiração e fala, pare. Mas e fica aquilo babando assim, né? Escorrendo, né? Mas você fala, interessante que muitas vezes, né, quando a gente tem aí a clarividência, o amparador chega a fazer o sinal. Parou, né? Daí você fica quietinho ali. E também, já que você tocou no assunto aí da terapia, muitas mães, pais, né, com a melhor das intenções, ultrapassam esse limite e prejudica em vez de ajudar o filho. Então, é muito importante, né, a mãe saber até que ponto que eu posso ajudar o meu filho. Se a mãe dá tudo, por exemplo, que o filho precisa, o filho não vai exercitar a capacidade de decisão, de escolha. Aí chega lá com 30 anos, não sabe decidir. Por quê? Porque não exercitou a capacidade de decisão. A mãe, com a melhor da intenção, não possibilitou, não estimulou a capacidade de decisão do filho, querendo ali sanar toda a dificuldade. Querendo, passar limpo naquele momento, né? Ou seja, não tem uma paciência pedagógica, didático-pedagógica, talvez, né? Isso talvez é bem interessante de se aprofundar. Olha, eu gostaria também na página 6, nos benefícios ali dentro do processo dos seus argumentos, né, argumentologia, seria o benefício, o que me chamou a atenção foi o benefício 9 e o benefício 14. O 9, que tem da GESCOM, você fala sobre ativação da produção gesconológica. Eu queria saber por que você usa essa palavra ativação. Esse benefício aí, ele está muito relacionado à minha antiga autocorrupção. Por quê? Porque eu sabia que eu tinha que escrever e eu não escrevia. Hoje eu já não admito mais essa imaturidade, né? Já passou por cima, ativou. Então, e aí eu coloquei ativar a produção gesconológica. É um dos benefícios do atilamento. É que aqui você está meio colocando vergonha na cara, mais ou menos isso, né? É quase isso. Faz o que você já pode, não é? Isso. É meio que isso que você está colocando, porque ativar é um negócio. Ativar, produzir, ter iniciativa. Né? E no 14º, a parapercepção, eu queria que você explicasse um pouco. Aumento da lotação ou tara parapsíquica? 14, né? 14, 14, né? Perdão. Então, esse atilamento, ele beneficia o atilamento, né? Ele vai trazer esse benefício aí também de aumentar a tara parapsíquica, que seria o quê? A lotação de consciex na sua psicosfera, né? Aumenta aí, você fica com mais banca, com mais capacidade de atender um maior número de consciex. Tudo bem, André? Podemos seguir? Agora, Ila, parabéns pelo verbete, professora Ila. Fui sua aluna no primeiro curso que fiz no IPC de BH. Bom. Me marcou uma situação em que você veio conversar comigo e foi extremamente assistencial, fazendo com que eu me sentisse à vontade para falar de um problema. Hoje eu percebo que eu estava como assistente nesse problema, na condição de mini peça interassistencial. Bacana, né? Que bom. Aí ela diz assim, na parafatologia, na página 2, segunda linha, sobre o atilamento multidimensional,
quanto às ações e reações energéticas. Você poderia comentar? Você fica atilado do processo energético, tanto seu quanto do outro, do assistido. E, por exemplo, uma vez eu estava no carro conversando com uma amiga e eu estava dando umas orientações para ela em relação ao filho. E aí eu senti que eu estava inspirada. E essa inspiração foi um feedback aí de que eu estava no caminho certo ali da interassistência. Depois, quando eu olhei para trás, no carro, tinha uma concierge energizando essa minha amiga, né, por trás assim. E isso também foi mais outro feedback de que estávamos ali conduzindo uma interassistência. Então é isso, você está atilado também ao processo energético, das ações e das reações. Tem um outro exemplo também. Você recebe uma heterocrítica de alguém, você sente na sua psicosfera ou no seu soma, você sente um incômodo em relação à crítica, um taquicardia ou um mal-estar. Aí você fica atilado para esse detalhe aí e observa melhor o heterocrítico. Muitas vezes o heterocrítico ele não está ali para fazer assistência para você que é a criticada, né, que está recebendo a crítica. Muitas vezes ele está ali precisando que o criticado faça a interassistência para ele. Então, isso que você sentiu de desconforto já pode ser um sinal, poxa, se está me fazendo uma heterocrítica, por que eu estou recebendo esse desconforto? Aí, se você tiver um parapsiquismo aguçado, você pode até identificar um assediador perto do heterocrítico ali. Então, já é mais um sinal, né, da sua reação energética. Aí você, em vez de reclamar do que você está sentindo de mal-estar, você já fica atilada à interassistência. Muito bem, ótimo exemplo. Agora, Ila, na parafatologia, na página 2, 7ª linha, a capacidade de estreitar a conexão com os amparadores extrafísicos na condição de suporte interassistencial. Aí ela pergunta, qual a técnica que você recomenda para o desenvolvimento da capacidade de estreitar a conexão com os amparadores? Isso. Para você fazer um rapport com amparadores, é necessário que você trabalhe a sua pensenidade. Ela deve ser rígida, deve ter ortopensenidade, pensamentos de qualidade, pensamentos saudáveis, cosmoéticos, você pensar o melhor das pessoas, isso dá um rapport com o amparador. E também o processo aí das energias, você trabalhar as suas energias. Fundamental. Na página 2, na fatologia, eu queria que tu abordasse, principalmente para quem inicia na conscienciologia, a questão da intrafisicalidade, por exemplo, a ausência de reclamação, a superação de ansiedade nas tarefas diárias, a superação de preocupações excessiva, que isso meio que atrapalha a questão de tu ter a percepção do extrafísico. Claro, além das reciclagens, né, que temos que fazer e trabalhar alguns traços, né, eu te pergunto se, mantendo um grau, um curso de vontade, proatividade, esse atilamento ele começa a ser mais assim,
mais rápido para passar por esses traços? Qual foi a tua experiência? Ou se você tem alguma coisa a mais para poder ajudar nessa questão da intrafisicalidade? Que a gente fica muito... Que é um paradoxo, né? A gente está na intrafisicalidade, mas tem que trabalhar com a extrafisicalidade, né? Então tu fica... Se tu dá mais importância, ou tu tá mais numa ou na outra, tu perde as percepções. Fazer a interassistência dá trabalho, né? E por que fazer a interassistência? Porque ninguém evolui sem interassistência. Ninguém evolui sozinho, nós temos que interagir. Tem pessoas que não querem sentir um mínimo de desconforto. E elas têm até medo de interagir, porque vão sentir um desconforto. Essas pessoas não estão preparadas para fazer um desassédio, uma escagem lúcida. Mas, quanto aí à sua pergunta, você, para estar atilado à interassistência, estar atilado à interassistência, requer uma preparação antecipada. Primeiro, estar com o holossoma equilibrado. A sua homeostase holossomática, ela é fundamental antes desse atilamento interassistencial. O que quer dizer isso? É você, antes de fazer a interassistência, você estar preparado holossomaticamente. Ou seja, em dia aí com o soma, como é que está seu soma? Está cuidando bem dele? Como é que está seu energossoma? As energias estão bem trabalhadas? Como é que está a sua emocionalidade? Você está dominando bem aí o seu emocional? Como é que está o mental soma? Você está usando o discernimento na interassistência? Então, quando você tem essa preparação, está tudo direitinho, aí você vai fazer a interassistência. Você vai, né, ficar atilada às oportunidades e assistir. Agora você perguntou, mas vem cá, e a ansiedade? E a preocupação excessiva? A gente tem que dar um jeito nisso, né? Tem que resolver essa questão. Eu, por exemplo, quando eu fico meio preocupada com alguma coisa, eu tenho uma técnica que é muito simples. Eu pego a preocupação, coloco na minha tela mental, vou energizando e vou exteriorizando ali os melhores pensamentos em relação àquela preocupação, até se acalmar e ficar ali melhor do que antes. E quanto à ansiedade, você procurar relaxar, você procurar fazer exercício físico, caminhar, é que eu estou precisando também fazer isso. Hoje, eu não sei se eu respondi aí, tá ok? Hoje, por exemplo, o que eu e Ila, né, que eu estou precisando, qual é a minha maior demanda hoje? É claro que eu tenho que desenvolver cada vez mais todos os veículos de manifestação. Mas hoje, o que está pegando é eu precisar cuidar mais do soma. Eu ter mais reeducação alimentar, o exercício físico mais regular, porque eu tenho viajado muito e isso não é desculpa, né? Eu não posso ter essa autocorrupção, né, de não exercitar porque eu estou viajando muito. Não, eu posso melhorar isso aí. E para a interassistência é fundamental você estar cuidando do soma, do psicossoma, do energossoma e do mental soma. Fundamental. Continuando aqui na fatologia da página 2, eu também queria fazer um cotejo com a parafatologia. Na terceira linha, aliás, da página 2, fala na atenção ao ritmo multidimensional da assistência ininterrupta. E lá na quarta linha da parafatologia, você fala no alto esforço quanto à percepção do ritmo interassistencial.
ritmo, mas não é a mesma coisa, né? Daria para fazer um cotejo entre os dois. Um é ritmo multidimensional e o outro seria o ritmo interassistencial. Fazer um cotejo, ou separadamente, se for o caso. Um está relacionado à interassistência, e que é o da fatologia. E o da parafatologia está relacionado à interação com o amparador, com a equipex. Eles se complementam, né, Ila? Isso. Você ficar aí atilado, né, ao ritmo multidimensional, a necessidade interassistencial incessante, tanto no intrafísico quanto no extrafísico, e você resolver aí essa questão do ritmo. Por exemplo, o que eu posso dar de exemplo também aqui? Se você tem displicência, como era o meu caso, né? Eu ficava meio displicente. E isso... Ritmo lento? Ritmo mais lento? Ritmo lento, quer dizer? Não. Lento? Isso. A minha displicência, ela não favorecia, obviamente, né, a um ritmo ininterrupto. E nem a um ritmo normal. Ela impedia que eu fizesse assistência, né? Peraí, Ila, mas só para ficar claro, impedia, não, peraí. Displicência em relação a quê? Não, espera aí, deixa eu explicar melhor. Displicência quanto por exemplo, à multidimensionalidade? Não, escuta bem, é o seguinte. Qual é o objetivo desse meu verbete? É ter um ritmo proativo e ininterrupto da interassistência. Um detalhe trafarista meu que impede um ritmo ser ininterrupto. A displicência, a falta de atenção dividida. Vou dar um exemplo muito engraçado dele. Uma vez teve um palestrante lá em Belo Horizonte, aí eu fui buscá-lo no aeroporto, assisti ali a palestra dele, e eu tinha muita curiosidade de entender a equipe extrafísica dele. Aí eu prestei atenção, né? Acionei ali a clarividência, entendi tudo, depois conversei com ele, falei o que eu tinha visto, e nós conversamos a respeito disso, foi bem interessante. Aí, no dia seguinte, ele continuou a palestra. Terminou, ele chegou para mim, e aí, Ila, o que você viu? Eu, não vi nada. Eu estava prestando atenção na sua palestra e prestando atenção na minha escrita. Quer dizer, eu poderia ter contribuído mais, né? Eu poderia ter continuado investigando e atendendo aí a interassistência melhor. Mas eu fui displicente ali. Só vi no primeiro dia, depois deixei para lá, não liguei. Hoje eu já superei esse traço. Hoje eu já estou utilizando o parapsiquismo para otimizar e potencializar a interassistência. Ou seja, mais relacionada mesmo à questão da divisão de atenção. É o foco mesmo do seu verbete, que é o atilamento multidimensional, né? Pelo que eu estou percebendo, né? além de observar o fenômeno, você começou a fazer a investigação dele. É justamente meio que o professor Valdo falava que tinha que fazer, né? Anotar, pesquisar, verificar, checar, ver o que está por trás. É mais ou menos isso que você começou, isso, né? A fazer de uma forma mais científica e técnica, né? Profissional, isso, deixando um processo talvez ali, né, só superficial, não é isso? Isso mesmo. Vamos lá? Agora, na estrangeirismologia, Ila, ele pede para você exemplificar a manutenção lúcida do rapport com os amparadores extrafísicos nas demandas interassistenciais. É na terceira linha, tá? Rapport. Bem, na questão do rapport com os amparadores extrafísicos, né?
É aquela questão que eu já tinha dito anteriormente. Essa manutenção lúcida do rapport com os amparadores extrafísicos nas demandas interassistenciais requer a nossa preparação íntima. Estarmos tranquilos, estarmos com a pensenidade rígida, trabalhando as energias, para poder fazer esse rapport com eles, né? Quem quer fazer a interassistência deve estar nas suas melhores condições. E aquela questão que eu tinha dito anteriormente. No meu caso, por exemplo, eu tenho que ter cuidado maior com o soma. Eu, por exemplo, fui dar aula uma vez, me preocupei tanto com a interassistência e atender da melhor forma os alunos, e não almocei. Então, isso foi uma vez só que ocorreu, mas foi o suficiente para eu aprender que jamais eu devo fazer isso. Porque a alimentação ali é fundamental para a interassistência, porque chega um momento que se você não se alimenta bem, você vai ficar cansada, não vai raciocinar direito e vai prejudicar a interassistência. Então, eu aprendi com esse gafe aí, com essa falha, com essa imaturidade. Agora, Ila, na fatologia, você, na 8ª linha, na página 2, você poderia esclarecer sobre a desdramatização da assistência frustrada? Não achei onde está, não, mas eu vou falar sobre isso. Pois nem sempre a gente acerta. Nós temos que estar preparado também para o erro, para a falha. Por exemplo, uma vez eu ia fazer um exame de ressonância magnética da cervical e eu pensei, nossa, já pensou se eu sentir claustrofobia. Se eu sentir claustrofobia, o que eu vou fazer? Eu fiquei preocupada com aquele exame. Mas mesmo assim, eu lancei um desafio para mim. Mas espera aí, seria um bom laboratório para eu exercitar minhas energias, para eu fazer aí a projeção e para eu resolver essa situação aí. Eu posso fazer um teste, né? Vamos ver se eu estou boa mesmo com as energias e com a projeção. E isso poderia me ajudar com o exame, sem eu ter que precisar de anestesia, né? Tem gente que toma anestesia para poder... anestesia não... É um sedativo, um sedativo, né? É um tipo isso. de anestesia. Um sedativo, uma anestesia. Bem, então o que eu fiz? Eu me submeti, pratiquei as energias, criei técnicas na hora, fiz projeção, fiz tudo que tinha direito e consegui fazer o exame. Só que depois de mim, uma moça ia fazer esse exame. E antes, eu tinha conversado com ela, tentando acalmá-la, tentando ajudá-la, né? E depois, quando eu estava ali fazendo o exame, eu projetada, tentei ajudá-la também extrafisicamente, no extrafísico. Mas, resumindo a história, ela não fez o exame, ela não fez, ela decidiu não fazer. E eu fiquei muito chateada, eu cheguei a pedir desculpas para ela por eu não ter conseguido ajudá-la. Quer dizer, não precisava nem dessa desculpa, porque a gente tem que respeitar a decisão das pessoas. Se a gente não consegue, tudo bem, o importante é nós fazermos o melhor que nós podemos fazer para a interassistência. E se por acaso o assistido persistir no erro, aí a responsabilidade já é dele. Claro. Também na fatologia, na 12ª linha agora, na página 2, você pode explicar a firmeza do posicionamento interassistencial, evitando a omissão deficitária? Tem relação com o que você falou, né, Ila?
essa questão de você omitir, né, você não se posicionar. Isso, eu já fiz muito isso. Eu já fiz muito isso. Admito. Eu estar numa reunião ou eu estar num grupo e observar que eu podia fazer uma interassistência ali, eu podia me posicionar e ajudar em algum aspecto, e eu não fazia. Ficava ali acomodada e não tinha iniciativa em relação à interassistência. Hoje eu não faço mais isso. Mesmo que dê trabalho, porque dá trabalho, você fazer interassistência dá trabalho. Você tem que se posicionar, você tem que trabalhar as energias, seu pensamento tem que estar, né, equilibrado, você tem que estar com uma pacificação íntima, o seu argumento tem que ser firme, o seu propósito, a sua intenção a melhor, e o resultado de preferência ser bom, você contribuir de alguma forma ali interassistencialmente. Então, é isso. A omissão deficitária a gente deve evitar. A gente deve se esforçar para ter o posicionamento ali para fazer a interassistência que demanda ali naquele momento. Agora, no final da penúltima linha, também aí na página 2 da fatologia, você pode falar sobre a alavancagem da autoproexis? Nesse contexto, né? aí? E aí, né? Como é que a gente vai saber se estamos alavancando a nossa proex? Como saber? Bem, a proex, ela sempre estará vinculada à interassistência. E o ideal é nós praticarmos a interassistência cada vez mais. E como eu estou defendendo aqui nesse verbete, de preferência com ritmo proativo e ininterrupto. Diuturnamente, tanto no intrafísico e no extrafísico, você está exercitando aí a interassistência. Agora, para você saber que se você está alavancando a sua proex, um bom sinal é saber como você está se sentindo. Se você está se sentindo bem, com sentimento de gratidão, com bem-estar íntimo, isso já é um sinal que você está no caminho da sua proex. Com certeza, tudo inclui a interassistência, né, em matéria de proexis, né, Ila? Agora aqui na parafatologia, também aí na página 2, na 5ª linha. Você pode citar uma experiência pessoal relacionada com a atenção dividida, mantendo a concentração e ampliando as parapercepções? Bom, eu já dei até uma aqui anteriormente, né? Coisa, né? Quando eu conversei com a minha amiga, eu estava ali fazendo uma interassistência ali, ajudando no que ela precisava. Não, o carro estava parado, que é isso? Nada. A gente estava dentro do carro conversando e... Ai, cadê aí? Já me perdi aqui. Atenção, você teve atenção dividida. Então tá, desculpa. Né? Quando você exercita, pratica essa atenção dividida, e na interassistência ela é fundamental, porque você tem que estar atilada ao intrafísico e ao extrafísico. Nesse momento que eu estava exercitando a interassistência no intrafísico, a minha atenção estava dividida. Por quê? Porque eu estava prestando atenção na extrafisicalidade para saber se tinha amparador por perto, se tinha assediador, se tinha guia cego. E isso vai te dando um feedback ali para você saber se aquilo está como é que fala? Tá certo, se o seu desempenho ele está cosmoético, ele está sendo correto. É nesse sentido. Coerente. Né? Coerente, isso.
É aquele exemplo que você comentou anteriormente sobre a sua amiga, o carro, que você chegou a ver uma energização, é bem em cima disso, né? Dessa condição de você, de algum modo, você teve uma atenção dividida, você estava concentrada ali no assunto e você conseguiu ter essa ampliação, né, da parapercepção. Você podia não ter percebido esse aporte energético, por exemplo, que é bem comum no dia a dia nosso, né? A gente acaba se perdendo nos detalhes intrafísicos, às vezes, ou nem nos detalhes intrafísicos. Isso. E desvinculando, né, dessa tendência a uma cosmovisão mais ampla, né, realmente multidimensional. Agora, Ila, na parafatologia também, na quarta linha, de baixo para cima, você pode discorrer sobre a imperturbabilidade frente aos ataques extrafísicos? Essa imperturbabilidade é você manter a sua serenidade, o seu equilíbrio, fazer um esforço para manter, porque dá trabalho também, né? E nessa imperturbabilidade, você não vai se deixar afetar pelo assediador. Primeiro que você não deve evitar essa questão de medo, né? Se você tem medo, primeiro vai trabalhar o seu medo para depois você fazer a assistência, porque muitas vezes você tem que ter ali uma coragem, uma ousadia, né? Porque você pode estar fazendo uma assistência ou exteriorizando energia e o assediador virar para você e falar: eu te pedi alguma coisa? Né? Então a sua imperturbabilidade, você vai encarar isso com muita naturalidade. Ele falou, você respeita o que ele falou e continua ali sem se perturbar, sem se desequilibrar. E o ataque extrafísico, ele pode vir de diversas formas, né, também. Por exemplo, tem um outro aqui também, um outro exemplo, não sei se vai ajudar, né? Você está com uma boa intenção, você foi autorizada a fazer uma TENEPS na casa, por exemplo, da sua mãe, que foi o meu caso, e eu estou ali fazendo a TENEPS e, de repente, começam como é que eu falo? Eu começo a sentir um mal-estar no umbilicochakra, como se fossem socos, né? Eles estavam revoltados que eu estava fazendo a TENEPS ali. E nisso, como eu estava... eu participei de um curso sobre ectoplasmia e conheci no extrafísico aquela Madame Elisabeth Deperrance, né? Deperrance, que foi uma grande ectoplasta aí, né? E eu estava tendo muito contato com ela. E nesse momento ali, ela chegou, né? Ela chegou e resolveu assim e saiu. Então, tem ocasiões que ocorre esse aporte aí, né? Mas caso não tenha esse aporte, nós também podemos resolver isso. E essa imperturbabilidade é fundamental. Porque aí você neutraliza, você não fica nervosa com aqueles assediadores que querem te provocar, que querem te desequilibrar. Você, em vez de se desequilibrar, você começa a mandar energia para eles. Lembrei de outro exemplo aqui também, viu? Vou falar mais um. Um outro exemplo, eu estava no extrafísico e eu vi minha mãe e minha irmã juntas. Só que eu senti algo muito estranho, uma energização assim muito patológica. Então eu já entendi tudo ali, que não era minha mãe e minha irmã, né? Era um ataque extrafísico e eles tinham plasmado, né, a imagem delas. Então, eu senti e imediatamente me blindei. Então, um outro recurso para você, nesse sentido aí.
você se blindar, você mandar energia para eles. É isso. Falei muito, né? Não, tá ótimo. Então, quer perguntar? Sim, com relação ao próprio atilamento, aqui você fala na 7ª linha da parafatologia de baixo para cima, você fala sobre a projeção lúcida favorecendo o contato amistoso com conhecidos recém-dessomados no período de refazimento. Então a gente estuda lá na Prossologia que o ideal, né, quando tem uma dessoma de um parente próximo, você deixar para lá, você não pensar no assunto e tal. Mas aqui você está justamente falando do atilamento, de uma oportunidade de ali fazer algum contato amistoso. Como que você, então, orienta esse processo? Você tem razão quando você fala aí, né? Acabou de dessomar, o parente deve ficar tranquilo e não procurar nem evocar e nem querer o contato, porque foi recém-dessomado e está em fase de refazimento. Tudo bem. Só que, no meu exemplo aqui, eu tenho essas facilidades de quando eu sei, é espontâneo, né? Ocorre ali. Por exemplo, essa minha amiga foi um acidente em Brasília, tal, ela dessomou e eu soube do caso, e quando eu soube, eu já tive uma projeção com ela. Então, não é só com ela, mas vamos falar dela. Então, eu me vi ali na ala dos recém-dessomados, eles estavam ainda em fase de refazimento, e eu cheguei perto da maca e ela nem se mexia, mas ela conversou comigo ali, disse da preocupação dela em relação a um filho. Aí disse para ela não se preocupar, que eu ia ajudá-la nisso. E pronto, aí depois entrei em contato com a família, passei as informações e fiz ali a minha parte. E outra vez, tinha uma menina também da Conscienciologia, era de Jundiaí, eu não sabia que ela tinha dessomado. E eu fui fazer uma dinâmica aqui no CAEC, e ela também, eu me encontro nessa ala dos recém-dessomados, e ela estava deitada na maca. Ela não conversou, mas ela só deu um sorriso assim para mim, como quem dissesse, está tudo bem, mas eu estou me... Convalescência. né? Porque eles precisam disso para se adaptar ao novo contexto, ambiente, né, extrafísico ali. Eu queria também aproveitar aqui na página 1. Só para fazer um parênteses. Não, aqui uma coisa, isso que você colocou, né? Uma coisa é aquela pessoa que fica desequilibrada, né, emocionalmente, evocando exacerbadamente, pensionizando, não consegue parar de pensar na pessoa, no parente que ela perdeu, entre aspas. O apego, né? A outra coisa é exatamente quase que uma antonímia, não é verdade? Bem antípoda. A pessoa ficar tranquila, e a coisa não evocar, mas a coisa vem, por que vem para ela? Pela condição, pelo estado de maturidade dela em relação ao assunto. No caso, você nem sabia, né, da dessoma, desse último caso que você contou. A postura assistencial mesmo. Exatamente. É bem diferente, né, André? E aí, aproveitando nessa postura, na página 1, na fatologia de baixo para cima, você fala sobre a valentia racional. Eu queria saber se isso tem a ver com aquele contraponto lá do livro do professor Luciano Vicenzi, que é o Coragem Consciencial. Então, justamente, eu queria ver se tem a ver com essa coragem, essa valentia racional que você está aqui abordando. Não, a valentia, quer dizer, né, a valentia racional é você não esmorecer. É você ter um contrafluxo, ter um imprevisto, em vez de ficar reclamando, em vez de ficar chorando, resolver, buscar a solução. Então, é isso que eu quero me referir aí. Buscar o discernimento, buscar a razão. Peraí, está acontecendo isso, né? Se está com muita vontade de chorar, então chore. Parou de chorar, pronto. Agora vamos resolver. É isso. É uma atitude, né, positiva perante aos processos da vida. Isso. Ila, deixa eu fazer umas chamadas aqui de cursos, rapidamente. Pessoal, eu queria então fazer a chamada para o acoplamentário desse final de semana, 12 a 14 de maio. E justamente a temática é mega fraternologia.
com os professores Marcelo Silva, Miriam Sanches e Patrícia Pelarice. O objetivo desse curso é o desenvolvimento do parapsiquismo de maneira lúcida e interassistencial. Tem tudo a ver com o tema do verbete de hoje, que é o atilamento interassistencial. Aí a megafraternologia entra, vamos dizer, embasando, né? Permeando esse conceito, não é isso, Ila? Agora, eu queria também lembrar desse projeto já em execução do CAEC, que é o Passaporte de Dinâmicas Parapsíquicas. O CAEC lançou esse programa de incentivo à participação mais ampla dos pesquisadores nas dinâmicas parapsíquicas. Então, você adere a esse programa anual com pagamento fixo mensal de R$ 140. E com isso, você pode participar de 19 dinâmicas semanais no campus do CAEC. É muita coisa. Então, para aquela pessoa que, claro, tem um pouco de disponibilidade de agenda, né? Mas se você não pode participar de 19, quem sabe 3, 4. Então, é justamente um incentivo à autopesquisa e à interassistencialidade. E também eles lembram que ainda tem passaportes com preços promocionais a R$ 120 por mês. Então, vamos lá, pessoal, vamos participar, porque a gente sabe o quanto que a diversidade das dinâmicas, justamente pela diversidade das equipexes e dos objetivos ali possíveis, né, de serem atingidos em função do próprio tema, das evocações, das dinâmicas, dos epicons, dos professores, dos alunos presentes. A gente sabe de toda essa riqueza possível na participação de várias dinâmicas, né? E, aliás, também já fica até o convite para quem quiser participar da dinâmica da Enciclosapiens, que acontece às sextas-feiras pela manhã. E justamente o tema da nossa dinâmica é o enciclopedismo para-reurbanológico, que tem um link muito grande com a Interlúdio, com os intermissivistas, com essa questão dos nossos trabalhos com os verbetes, né? Com verbetes em revisão, em defesa, com trabalho no tertuliário, enfim, tem toda uma conexão. E eu queria também convidar vocês para o curso de campo, primeiro curso de campo da Enciclosapiens, que é o Pangrafologia Verbetológica, que vai acontecer de 26 a 28 de maio agora, de 2017. É aqui em Foz do Iguaçu. E esse curso ele tem o objetivo de favorecer o extrapolacionismo parapsíquico por meio justamente de uma construção conjunta de um holopensene da pangrafia, né? Um holopensene pangráfico. Para quem não sabe, a pangrafia é um fenômeno avançado, proposto e vivenciado, obviamente, pelo professor Valdo. E o que a gente entende, né? Com esse legado que a gente herdou do professor Valdo, de todo o corpus, né, da Conscienciologia, as técnicas, enfim. E, obviamente, a enciclopédia da Conscienciologia, que a gente sabe que ele escreveu, assim como a maioria dos escritos dele, foi com a pangrafia. Então, o objetivo desse curso é qualificar as pessoas, os verbetógrafos, ou aquela pessoa que tem assim, alguns escritos engavetados e está pensando em fazer um verbete, ainda não conseguiu, ou então quer qualificar mesmo a sua escrita, aquela pessoa mais veterana, né, em verbetografia ou em escrita em geral, ela pode utilizar esses campos do curso para fazer vamos dizer assim, a soltura energética, né? A mini descoincidência ou descoincidência holossomática, objetivando a escrita, a pangrafia. Então, a gente tem 2 campos bioenergéticos. Esse curso é comigo, do Cidal e o professor Hernani Brito. O Hernani tem uma dinâmica específica sobre pangrafia aqui no CAEC todos os domingos. Então, a gente tem um campo sábado de manhã, um campo domingo. E na parte da tarde é campo de escrita, né? Realmente a gente tem os professores da Enciclosapiens
ajudando a pessoa a escrever o verbete, ou se ela não tiver um título, ajustando ali, ajudando a ajustar, enfim, tirando todas as dúvidas. E eu também queria lembrar que esse curso ele é embasado na técnica das 3 cadeiras, proposta no DAC pelo professor Valdo Vieira, que ele coloca ali a vivência dele, né, como que ele se utilizava dessa questão parapsíquica em relação à escrita. Então tinha o primeiro momento de descoincidência maior, ou projeção, ou mini descoincidência, mas enfim, um contato maior com a dimensão extrafísica, com os amparadores extrafísicos, que seria a primeira cadeira, né? Ele chamou de técnica das 3 cadeiras. Aí a segunda cadeira, então, é uma parte de escrita livre, também de uma conexão muito grande com um aparador de função, com Equipex, e justamente caneta hidrográfica de preferência, ele usava sempre essa, recomendou sempre essa caneta para a gente, e o papel em branco. Que no nosso curso, essas 2 primeiras cadeiras, elas acontecem, então, dentro do campo bioenergético. Né? Tem os 2 epicões fazendo os atendimentos, tem os colchonetes e as mesas para a pessoa que quer, ou ela fica deitada, tendo inspiração, enfim, ali à vontade, tem o atendimento dela, e na volta ela pode ir direto para a mesa, fazer as anotações e continuar aí algum tipo de inspiração, enfim, escrever livremente. É sempre para ela, né? É bom a gente lembrar para a pessoa assim mais... Às vezes a pessoa fica mais preocupada, porque eu não sei escrever, não tenho facilidade. Mas assim, gente, se pensar no paradigma consciencial e nessa responsabilidade que todo mundo tem com escrita, e que todo mundo tem parapsiquismo, né? Todo intermissivista, todo conscienciólogo tem esse trafor parapsíquico, de uma maneira ou de outra. Então, isso tudo fica mais facilitado nesses campos, né? Então, nessa fase da escrita livre, tem a mesa dentro do campo, e na parte da tarde, aí sim, aí você vai poder fazer a terceira parte da técnica das 3 cadeiras, que é a digitação técnica, justamente com o seu notebook e já com a chapa verbetográfica. E a verbetografia, então, nesse sentido, ela é perfeita, né, para usar essas técnicas, porque você tem direitinho, você pode usar bem claramente e sem muita preocupação de como você vai articular a escrita, né? Você já tem ali uma chapa, você já pode ir preenchendo. Então, isso vai acontecer na parte da tarde, junto com os debates, né, e o atendimento dos professores da Enciclosapiens. Então, pessoal, fica o convite, quem tiver interesse. O curso é agora, né, daqui a praticamente 15 dias, e você pode procurar a Secretaria do CAEC, que esse curso é uma parceria, né, com o CAEC, e inscrições, então, 35252652, ou pelo e-mail caec@caec.org, e também a gente está à disposição aqui ao vivo no CAEC, na Enciclosapiens, no caso, para maiores informações. Agora, Ila, vamos retornar aqui então ao nosso verbete, e a gente tem uma pergunta na tecnologia, na página 3, início da 2ª linha. Você pode relacionar o tema do verbete com a técnica da autoobservação? Na 2ª linha, Ila, página 3. Técnica da autoobservação. Tá. Bem, como é que eu faço essa técnica da autoobservação? É você estar atilada, vamos usar essa atilada, no seu holossoma, né? O seu soma, o seu energossoma. Você está atento ali. E também a sua pensenidade, as interferências aí em relação à pensenidade. É você estar vigilante, se apropriando de si mesma com essas observações aí, para saber o que é seu e o que não é, e para resolver se for necessário.
bem ligada no holossoma em si, né, Ila? Em primeiro lugar, não é isso? Você tem uma consciência maior holossomática. Apropriação holossomática, né? Não só, mas também, né? Com o objetivo de manter aí a homeostase, né? Isso requer cuidado, atenção, observação. O que está pegando? Isso é meu? Isso é uma interferência? O que eu posso fazer para melhorar aqui? Né? De repente, fiquei diferente. O que é isso? Né? Por que isso? Aí começa a investigar e a resolver aí. Agora, aqui na polinomiologia, ele pede para você detalhar, é na página 3, quarta linha. O polinômio preparação, prontidão, conexão, atendimento. É a cara do meu verbete. Mas é isso, ó. Você primeiro se preparar, né, holossomaticamente, com as energias no energossoma, boa alimentação na questão do soma, as energias trabalhadas na questão do energossoma, a racionalidade, o discernimento mental somático, né? Então, depois que você se preparar dessa forma, da melhor forma, você parte aí para disponibilidade, para prontidão, você já está pronta para o que deve era ali na questão da interassistência. E também conectada ali com os amparadores, né? Porque é uma parceria. Eles precisam de nós e nós precisamos dele para fazer a interassistência. A energia sutil deles e a nossa energia densa, unidas aí no sinergismo para atender a demanda interassistencial. E depois o que eu falei? Qual o último? E o atendimento em si, que é isso. E resolver ali, fazer a interassistência. E lá, eu vi aqui na sua exemplologia, acho que você pode aprofundar aqui, mostrando a diferença entre a consciência jejuna e justamente o veterano, e comentar se essas duas posturas, e principalmente a condição do veterano, já não é um nível de teleguiamento assistencial. André, cadê? Exemplologia, né? Repete aí, André, que eu me perdi. O que acontece? Fazer esse contraponto do jejuno e do veterano e ver se essa condição do veterano já não é o início, ou já não é a própria postura do teleguiamento, do teleguiado assistencial. Primeiro eu quis fazer essa diferença, né? O jejuno e o veterano. O jejuno faz a interassistência eventualmente, o veterano faz ininterruptadamente. O jejuno, ele atende só o ego-karma e o grupo-karma, o veterano já vai fazer uma interassistência universalista aí. E na questão do teleguiado, já é aí o... Isso está mostrando que você está aí, ó... Estamos chegando, né? Vamos caprichando, vamos melhorando o atilamento aí. Porque você está mostrando justamente o caminho, né? Ou seja, esse processo de interação com a Equipex é justamente do desenvolvimento desse atilamento. Ou seja, você pegou o traço, né, para potencializar isso. Não é? Isso mesmo. Agora, Ila, na paradoxologia... Desculpa, perdão, você já respondeu esse paradoxo. Agora vamos aqui na fatologia, página 2, oitava linha. O auxílio secreto ao assistido. Você poderia revelar, interessante que ele usou revelar, né, para o secreto. Você poderia abrir o jogo aí, que história é essa de auxílio secreto, Ila? O nome parece um mistério, mas é algo muito simples, muito simples. É o auxílio silencioso, né, nesse sentido. O auxílio, você pode fazer em qualquer ambiente, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, sua família, junto com seus amigos. Você observar que tem alguém ali que está diferente, que você está achando que não está
muito equilibrado, que não está tão feliz, você ali na sua, discretamente, você já vai exteriorizando as suas melhores energias para ajudá-lo e vai observando ali se vai ficando melhor. É interessante esse atendimento, né? Essa interassistência. E outro exemplo também é você levar para a sua TENEPS pessoas que você quer para ajudar, e até do grupo Karma tem pessoas ali, né, da sua família, que deve estar sempre presente na sua TENEPS. Até a Malu Balon uma vez falou isso, eu achei bem interessante, que deve participar, né, continuamente ali da sua TENEPS para receber as melhores energias, principalmente se você tem dificuldade de relacionamento com elas. É isso. Agora, Ila, ele pede assim, se você pode dar exemplos pessoais quanto ao ciclo de uma assistência com êxito a um assistido, abordando o antes, o durante e o depois. Alguma assistência exitosa. Tem muito exemplo, né? Tem exemplos aqui bem... Está me vindo agora esse, não sei se é para falar, mas então vou falar esse. Na assistência, muitas vezes, você recebe demandas, pedidos de interassistência explícito, implícito e transversal. O transversal é quando tem uma agressividade do nada ali, né? Então, essa agressividade já está mostrando ali um pedido de socorro. E eu vou contar um caso aqui, foi bem didático, foi didático. Eu morava em Natal e eu fui caminhar na beira da praia, né? E aí eu fui assaltada. Bem, quando ele pediu as joias, eu fui dando calmamente as joias para ele. E ele reclamando da vida, estava muito desequilibrado, né? E nisso eu falo uma frase. Eu não lembro o que foi especificamente, mas foi algo assim, como se fosse assim, você está assim porque você quer. Tipo assim, né? E quando eu falei isso, na mesma hora ele parou e devolveu minhas joias. Ele gostou, né? Ele devolveu as joias. Aí não sei depois o que eu... Hein? Aí, não, mas estava muito superficial a terapia. Só isso, né? Aí ele pegou e devolveu as joias. Agora eu não sei o que foi que eu fiz, que ele pediu de volta. Olha o ping-pong. Aí ele pediu de volta. Aí eu devolvi. Quando eu devolvi as joias, ele falou assim: e não venha atrás de mim. E saiu correndo. Essa frase, para mim, eu interpretei, me ajude, como um socorro. Não, me ajude, eu estou perdido. Eu interpretei como um pedido de socorro, né? Aí, por isso que a gente tem que estar atento a esses pedidos transversais, né? Aí eu fui atrás dele e nisso... Isso dá um belo verbete. Só esse caso, né? É isso? Esse pedido transversal. Então dá um... Aí, boa ideia, tá vendo? Interessante. Então, aí eu fui atrás dele, nisso veio um policial atrás de mim que já sabia que eu tinha sido assaltada, e o policial veio conversando comigo, aí eu calmamente falei com ele: olha, ele está no mar. Aí ele falou assim: não, eles costumam assaltar e entrar em algumas casas, né? Eu falei: tudo bem. E nisso ele recebeu o rádio comunicando que já tinham sido pegos uns 3 rapazes, que eu teria que identificar um deles. Bem, eu identifiquei e cheguei perto dele e falei: cadê as joias que eu pedi para você guardar? E como ele estava algemado, ele abriu a boca e me deu as joias. Aí eu peguei as joias. E aí eu virei para o policial e falei assim: olha, eu não quero que prenda ele. Ele é meu amigo. Mas, senhora, foi flagrante. Eu falei: olha, ele é meu amigo. E eu não quero também precisar chamar meu marido.
Vamos resolver isso aqui agora. E antes deles soltarem o rapaz, eu falei, e eu quero conversar um pouquinho com ele antes de vocês soltarem. Aí eu cheguei para ele e falei, né? Fiz uma impactoterapia, aí que a terapia foi boa, né? Fiz uma impactoterapia, ele me pediu umas coisas lá, não sei se ele pediu emprego e tal. Eu falei assim, olha, o que eu estou te dando aqui é a sua liberdade. Aproveite essa liberdade e faça o melhor pela sua vida. Pare com isso, faça o melhor pela sua vida. Aí eles soltaram e ele foi embora. E, enfim, o que eu quero relatar, né, com esse... O que eu quero apontar, destacar com esse relato, é para a gente prestar atenção aos pedidos de socorro transversal. Pode vir por meio de uma agressividade, por meio de um assalto, seja como for, ok? Interessante, realmente. E é bem comum, não é? Esse tipo de pedido transversal. É bem comum no dia a dia. Às vezes. Porque não é tão óbvio, né? Bom, vamos lá então. Ir lá. Na fatologia, na página 2, sexta linha. A atenção aos pedidos de TENEPS relacionados à dessoma de consins em estado terminal ou vegetativo. Apesar de não ser tenepsista, eu percebo tais pedidos na minha prática diária de assistência de enfermagem. Você poderia comentar? Olha que interessante. Se você está recebendo muito pedido nesse sentido, você já pode identificar o público. Mas ela já é tenepsista? Não, ela não é tenepsista, ela é enfermeira. E ela recebe pedidos relacionados à dessoma de consins em estado terminal ou vegetativo. Não sei se é pedido de TENEPS especificamente ou se é pedido de ajuda, né? Ah, entendi. Mas de todo modo é um público, né? De todo modo, já estado é um terminal ou vegetativo. Já é o indicativo de ser o público aí de assistência dessa pessoa aí, dessa enfermeira, né? No meu caso específico, eu costumo receber muitos pedidos de dessoma para ajudar a questão de dessoma. E quando eu coloquei esse item aqui, foi porque teve um caso bem interessante que ocorreu comigo. Tinha uma senhora, eu vou contar rapidamente, né? Tinha uma senhora que estava em estado vegetativo há 4 anos. Aí eu fui conhecê-la. E eu achei muito interessante, assim, um laboratório parapsíquico. Aquilo me deu, assim, eu gostei, né, de ver aquilo. E já fui entendendo tudo ali, o que ela precisava. E já fui falando com a cuidadora, que era a nora dela, se eu podia colocá-la na TENEPS. E fui explicando o que era TENEPS. E a cuidadora disse, coloca meu nome também. Aí, tudo bem. Levei para a TENEPS e daí a uns 3 dias a nora liga me dizendo que ela tinha dessomado, né? E eu fiquei feliz com aquilo ali, poxa, que bom, né? Deu certo aí, ajudamos aí, né? Claro que junto com os amparadores aí da TENEPS, ou um amparador. E aí, uma vez quando eu fui fazer um ECP2, veio uma consciência falando, tem visita aí para você. Aí, quando eu olhei, era um amparador que estava trazendo essa senhora, achei muito assim, Nossa, interessante, né? Bacana. Essa senhora, porque ela queria me conhecer e queria me dar um abraço e agradecer, né? Aí me socorreu, tal, e isso é que motiva a gente a continuar fazendo a interassistência. E isso é que motiva a gente a ter ritmo ininterrupto e estar atilada aí para o processo interassistencial. Bacana essa história, bem em cima
também naquela pergunta anterior, né, que ele pediu para você contar um antes, durante e depois, né, todo o ciclo, né, interassistencial. Muito bom. Agora, Ila, eu queria sugerir para essa nossa teletertuliana, né, que tal você se preparar para ser tenepsista, né? Porque veja bem, nada acontece por acaso, né? Nada acontece à toa. Então, se você vem recebendo esse tipo de demanda, se você tem um trabalho intrafísico junto a essas pessoas, né, nesses estados aí carentes, vamos dizer assim, então acho que seria muito bom você se preparar aí, quem sabe em breve, né, ou quando você achar oportuno. Aí tem várias técnicas, tem a leitura do livro, do manual da TENEPS, você pode fazer os cursos que tem sobre o assunto, enfim, você pode se preparar, né? E olha o exemplo que você deu, né, Ila? De um desenrolar super interessante a partir da assistência na TENEPS, né? Essa questão da dessoma é bem comum, esse tipo de assistência pré-dessomante nas TENEPS, né? Ajuda demais. Muito bom. Agora, a gente tem aqui na sindromologia, na página 4, final da primeira linha. Você pode explicitar a síndrome da dispersão consciencial, bloqueando o rapport com a multidimensionalidade? Então, essa síndrome, a dispersão, né, ela requer o que de você? Mais atenção, mais atilamento. E aí, você trabalhar aí... Cadê? Onde está essa questão? Nossa, já me perdi. Cadê minha assessora aqui? Não, é que ela é a síndrome bloqueando o rapport, né? Claro, se você tem uma dispersão, como é que você vai ter rapport com a equipe multidimensional? Isso, então, você não consegue nem ter atenção ao que você está fazendo. Isso. Então, primeiro pare tudo, relaxa, e aí começa a trabalhar a pensenidade para ela ficar com pacificação, né? Os pensamentos mais tranquilos, mais saudáveis, né? Até você melhorar e poder favorecer o rapport com os amparadores. Porque enquanto tiver essa dispersão, a ansiedade, preocupação, nervosismo, seja o que for, atrapalha, não tem como você conectar com os amparadores. Então, busque o equilíbrio íntimo, busque o rapport e aproveite para fazer a interassistência. Agora, lá na tipologia, na páginas 5 e 6, ele pediu para você comentar o item 2, autointencionalidade. A autointencionalidade, ela é fundamental aí, ela vai favorecer o atilamento interassistencial. Por quê? Porque a sua intenção, ela favorece a interassistência. Por que você quer fazer a interassistência? Você está pensando em ajudar ou em se promover? Em ajudar ou em se aparecer? Né? Então, a sua intencionalidade, ela é importante. É o ato cosmoético aí seu em relação à interassistência. Agora, Ila, também o item 7, o despojamento. Você colocou, né, o desprendimento para abrir mão de posturas egóicas e voltar-se para assistir o outro, né? Isso. Esse despojamento, ele requer o quê? Reciclagens. Você trabalhar aquilo que você precisa trabalhar em você para melhorar a sua interassistencialidade. No meu caso, por exemplo,
quando eu fiz o verbete da receptividade a heterocríticas, eu melhorei consideravelmente a questão do orgulho. E isso favorece, você fica com mais autoridade moral para fazer a interassistência. Você serve de exemplo para aquelas consciências que te acompanham, elas também são beneficiadas. Elas também aprendem com a sua superação íntima. Agora, Ila, nessa tipologia, né, nessas 20 condições predisponentes que você colocou aqui, como é que foi na sua experiência? Você tem alguma ou algumas que foi seu carro-chefe? Que dicas você daria? Ou você acha que essas condições elas podem vir juntas, em paralelo? Ou teve alguma aqui que você desenvolveu primeiro? Como é que foi na sua experiência? Olha, as ideias, você quer saber como que vieram as ideias? Não, é porque aqui você está colocando 20 condições predisponentes ao atilamento interassistencial. E são condições bem grandes, assim, bem importantes, né? E aí eu fiquei curiosa em relação ao seu exemplo, ao seu jeitão. Como foi lidar com isso aqui? Você foi desenvolvendo aos poucos? Tem algum item que você considera que foi mais o primeiro em termos de trafor seu? Olha só, essa ideia, quer dizer, elas vieram, essas ideias, de acordo com a minha necessidade também de melhorar a questão da interassistencialidade, né? Mas, por exemplo, desses 20 aqui, o que para mim é mais desafiador hoje é a tecnicidade. Eu quero, assim, aperfeiçoar a tecnicidade, tanto no parapsiquismo quanto na interassistência. Para que isso? Porque a tecnicidade, ela ajuda você a resolver rápido e a expandir a interassistência. É o item 19, né? Isso. O conhecimento técnico, aumentando gradativamente a qualidade e rapidez das ações para ajudar, socorrer, resgatar, desassediar, orientar e esclarecer maior número de consciências. Ele é bem amplo, realmente, bem bacana. Muito bem. Agora, Ila, a gente tem uma pergunta aqui também sobre o item 16, proatividade. Você poderia comentar? Pois é, essa proatividade aí é também o objetivo aí desse verbete. É você ficar mais proativa à interassistência, você ter mais iniciativa, você escrever para expandir a interassistência. O professor Valdo diz lá no Lexo de Orto Pensatas, a maior assistência é a mental somática e a melhor assistência é a cognitiva, é aquela que você faz por meio da escrita. Agora, Ila, na frase enfática que você fala aqui do atilamento, ele está pedindo para você comentar, de modo geral, assim. Eu vou ler a frase, né? O atilamento interassistencial é a agudeza sadia da consciência predisposta à teática cosmoética da mega fraternidade, atuando em benefício de todos junto aos amparadores extrafísicos. O que essa frase aí quer destacar? Destaca aí a nossa necessidade de nós nos esforçarmos mais para fazer a interassistência, seja na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, seja reciclando aquilo que nós precisamos em nós mesmos. Enfim, é você ficar mais fraterna,
generosa, amável, gentil, paciente com as pessoas que estão aí, principalmente do seu lado, convivendo aí ao seu lado. O que você pode melhorar? O que você pode contribuir para melhorar aí a sua convivência, para melhorar com uma atitude mais interassistencial essas pessoas que você convive? Porque às vezes a gente quer abraçar o planeta, não vou assistir o planeta, mas espera aí, e aqueles que estão do seu lado, você já ajudou? Isso é muito sério que você acabou de colocar. É a teática ali na veia, né? Com quem está do lado. Muito bom. E lá, a gente agradece demais seu verbete, suas explicações, seu exemplarismo. Parabéns, muito bom. Aguardamos os próximos. E agradeço também a presença de vocês, tertulianos, teletertulianos, nossa equipe aqui do Tertuliário. Vamos aos anúncios. As pontuações da tertúlia de hoje são 14 assinaturas no livro de presença, 7 perguntas presenciais e 22 perguntas enviadas online. Temos 5 recados. A Maria Eugênia com o curso Valores Evolutivos da Juriscons, a Marta Brito com o curso Retrocognições durante a Infância, o Gelson com a imersão progessioterápica da OIC, Igor Moreno com o Laboratório Serenarium da Assinvexis e Nina Rosa Manfroy com o evento sobre Honoré de Balzac. Boa tarde. Primeiro eu quero fazer 2 perguntas. Você conhece seus valores? Quais as maneiras de lidar com seu conflito de valores? Se essas 2 perguntas te interessam, agora eu quero fazer um convite, que é para o curso Valores Evolutivos, que será realizado pelo professor Roberto Almeida, na Juriscons, nos dias 27 e 28 desse ano, sábado, né, das 8 às 19h30 e domingo das 8 às 16h30. Os objetivos do curso são compreender a parafisiologia do sistema de valores conscienciais, catalisar a recuperação de megacons relativos aos valores intermissivos, desenvolver competências emocionais para ampliar a vivência de valores cosmoéticos e promover mudanças na vida a partir da reciclagem de valores. Mais informações, então vocês podem entrar no Facebook para Direitologia ou telefone 991 11 6263. Obrigada. Boa tarde. A CIP convida todos para o curso Retrocognições durante a Infância, da professora Rita Sawaia, nos dias 20 e 21 de maio, na sede da CIP, no Polo Discernimento. O curso tem como objetivo abordar a ocorrência de lembranças de vidas passadas durante a infância, informar como estas lembranças podem influenciar na vida das pessoas, orientar pais e responsáveis a respeito da forma mais adequada de se proceder nestes casos, apresentar a casuística relativa a retrocognições infantis. Mais informações pelo e-mail acip@acip.com ou pelo telefone 45 2102 1421. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome da OIC, Organização Internacional de Consciencioterapia, venho convidar vocês a participarem da imersão progessioterápica com o EPICOM Alexander Steiner. Nessa atividade haverá campos autoprogessioterápicos no sábado e domingo pela manhã, energização individual pelo EPICOM e equipe de consciencioterapeutas, atendimento consciencioterápico junto ao EPICOM, debates consciencioterápicos no sábado e domingo à tarde. Este evento será realizado nos dias 1º, 2 e 3 de setembro de 2017, em Foz do Iguaçu, Paraná. E não tem pré-requisito. Programe-se agora para vir a Foz do Iguaçu participar dessa e de outras atividades em setembro, como a 9ª Jornada de Consciencioterapia, comemorando o aniversário de 14 anos da OIC. Para maiores informações, ligue para o número prefixo 45
3025 1404 ou enviem um WhatsApp para o número prefixo 45 99 921 6664. Obrigado a todos. Boa tarde a todos e todas. Se você quer ampliar o seu atilamento interassistencial, fica aqui um convite da Associação Internacional de Inversão Existencial para fazer o Laboratório Serenário, 7 dias de autorreflexão. O Laboratório Serenário é uma câmara multidimensional voltada à autopesquisa que favorece a consciência captar de maneira profunda ideias originais a respeito de si mesma. A duração do experimento, como eu já disse, é de 7 dias, de quarta a terça-feira, ocorrendo sempre na terceira e quarta semana de cada mês. Para fazer o laboratório, entre em contato com a equipe de agendamento para verificar os pré-requisitos. E os contatos são o e-mail serenario@assinvex.org ou entre em contato pelo celular mesmo, por meio do WhatsApp, que é 45 98403 1511. 45 98403 1511. Muito obrigado. Boa tarde a todos os colegas e as colegas intermissivistas. Em nome da Holomemória da Conscienciologia e da Unicim, nós convidamos vocês a participarem do evento Honoré de Balzac, do século XIX ao século XXI. É um evento temático que vai abordar sobre os bastidores da obra Cristo Espera por Ti. O evento tem a sua abertura na sexta-feira, dia 12 de maio, às 18 horas, e ele vai ser um talk show com entrada franca. Nesse talk show vai ser apresentado aí a adaptação do livro Cristo Espera por Ti para história em quadrinhos. A equipe que vai estar apresentando é a Lúcia Novaes, que é a produtora de TV e cinema, o Laudo Ferreira, que é o ilustrador de histórias em quadrinho, e o Lilo Parra, que é o roteirista. Eles foram premiados aí com esse trabalho, trabalhos que eles vêm desenvolvendo. Dentro da programação, no sábado nós teremos aí a professora Malo falando sobre a parapsicotecologia, o professor César Cordioli apresentando uma compilação das tertúlias específicas, onde o professor Valdo falou sobre o Cristo Espera por Ti, o Gustavo Vieira falando sobre a paradireitologia. No domingo, nós teremos aí, ainda no sábado, desculpem, nós vamos ter um jantar por adesão no Hotel Mabu. No domingo, nós teremos a filologia da Cristo Espera por Ti, que será ministrada por mim, a professora Eliana Manfroy com a parapesquisa de campo, a professora Lília Junqueira falando sobre o Balzac, especificamente para sociólogos, e no final de domingo nós teremos o lançamento do livro Balzac para sociólogos, de autoria da professora Lília Junqueira. Então estão todos convidados. Esse evento nós teremos também uma livraria temática, Honoré de Balzac e a Comédia Humana. Esse evento é uma realização da Holomemória da Conscienciologia e da Unicim, e tem o apoio do CAEC, da AIEC, a Editares e a Epígrafe. Muito obrigada e sejam todos muito bem-vindos. As inscrições é na recepção do CAEC. Para amanhã, teremos o verbete Parapsicoteca Autoparaprocedencial. A especialidade é Autoparaprocedenciologia. A verbetógrafa é a professora Malu Balona. Agradecemos a presença e a participação de todos. Desejamos uma excelente tarde e até amanhã.